Em um tempo em que a mentira era moeda corrente e a aparência de santidade valia mais do que a verdade, dois nomes ficaram gravados nas páginas mais sombrias do Novo Testamento: Ananias e Safira. Um casal aparentemente piedoso, generoso aos olhos da comunidade. Mas por trás de sorrisos e promessas havia um pacto silencioso, um acordo feito não com Deus, mas contra ele. Eles venderam um campo e decidiram entregar parte do valor, enquanto diziam ter entregue tudo. Não era o dinheiro que estava em jogo, era a duplicidade, a encenação, a tentativa de enganar o Espírito Santo. E foi ali, no altar da nova igreja, diante dos apóstolos, diante da comunidade, diante do próprio Deus, que a verdade não suportou o peso da mentira. Pedro olhou nos olhos de Ananias e revelou algo que ninguém havia dito a ele. Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Ananias congelou. Seus pés fraquejaram, e naquele instante caiu morto. A multidão recuou em choque. Não era um teatro. Não era um castigo simbólico. Era o juízo de um Deus que não compactua com a encenação. Horas depois, Safira entrou, sem saber o que havia acontecido com seu marido. Repetiu a mentira, e mais uma vez a mesma sentença caiu do céu. Pedro não gritou, não amaldiçoou, não profetizou. Apenas declarou o que já estava selado. Eis aí os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão a ti. Ela também caiu, morta, no altar. A igreja tremeu. O temor se espalhou por Jerusalém, e algo se rompeu no espírito de todos os que ouviram, porque esse não era o Deus que muitos esperavam. Esse não era o Cristo apresentado pelos religiosos romanos, adornado com ouro e tolerância. Esse era o Deus que julga o interior, que pesa corações e que expõe o que está escondido. O episódio de Ananias e Safira não é apenas sobre dinheiro, nem apenas sobre mentira. É sobre o Espírito Santo, sobre sua santidade, sua presença, sua intolerância à hipocrisia. No Antigo Testamento, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram consumidos. Agora, no Novo Testamento, Ananias e Safira testaram o Espírito da verdade e encontraram o mesmo fogo. A pergunta que ecoa é: por que Deus agiu com tamanha severidade? A resposta é teológica, espiritual e aterrorizante. A igreja estava nascendo. O Espírito havia descido como fogo sobre a cabeça dos discípulos. A comunhão era pura, o ambiente sagrado, e qualquer fermento de mentira poderia contaminar toda a massa. O julgamento não foi apenas contra duas pessoas. Foi um aviso, uma marca de fogo no início da história da igreja, para que ninguém confundisse a graça com permissividade. Nos tempos de Atos, a igreja não era um prédio, era um corpo, vivo, movido pelo Espírito. E quando algo estranho tocava esse corpo, a resposta vinha com precisão cirúrgica. Mas o que poucos percebem é que esse padrão continua até hoje, porque embora os corpos não caiam mortos no altar, as almas estão morrendo em silêncio. Quantos Ananias modernos há nas congregações? Quantas Safiras adornadas, que cantam, pregam, profetizam, mas carregam acordos com a escuridão? O Espírito Santo ainda está entre nós, mas muitos já o ofenderam, e nem perceberam que ele se retirou. Há igrejas que seguem lotadas, cultos cheios, palcos iluminados, mas o Espírito silencioso, afastado, porque o juízo de Deus pode vir em forma de ausência. O Espírito que ressuscita mortos também o silencia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E onde há mentira, onde há duplicidade, onde há aparência sem essência, ele não habita. Esse é o alerta oculto no texto de Atos 5. Não se trata apenas de um ato isolado de disciplina, mas de uma revelação espiritual profunda. Mentir ao Espírito é tocar fogo com as mãos nuas, é brincar com o sopro do Eterno.
Ananias e Safira caíram, mas a mentira continua de pé nos púlpitos, nas redes, nos palcos e até nas orações. E o Espírito continua esperando, não por perfeição, mas por verdade. A ira de Deus não foi por causa de falhas humanas, mas por causa da encenação, da tentativa de parecer santo, enquanto se fazia acordo com o inferno. O texto é claro, eles mentiram ao Espírito, e quando isso acontece, a resposta não vem dos homens, vem do céu. A história de Atos 5 é uma advertência, uma sentença e uma chance, porque mesmo diante do juízo, o Espírito ainda está chamando, ainda está discernindo corações, ainda está dando tempo, antes que o juízo caia de novo, não sobre corpos, mas sobre gerações inteiras. Mentir diante dos homens pode ser perdoado, mas mentir ao Espírito é um tipo de morte que começa por dentro. E se hoje ele te confronta, não é para te derrubar no altar, mas para te levantar em verdade. Porque onde há verdade, o fogo não mata, o fogo purifica. Eles estavam certos de que ninguém sabia. O ouro estava guardado, o plano executado com perfeição. Não havia manchas visíveis, não havia testemunhas. Mas o altar sabia. Ananias chegou primeiro. Seus passos eram firmes, mas sua alma tremia sem interceder. Era como se houvesse uma vibração invisível naquele ambiente, um campo de santidade que não podia ser cruzado com engano nos lábios. Pedro o viu, mas antes mesmo que uma palavra fosse dita, o Espírito já havia revelado. Aquilo não era apenas uma questão financeira, era espiritual, era letal. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? A pergunta não veio como acusação, veio como sentença. Naquele momento, as palavras de Pedro não eram dele, eram de um Deus que vê o invisível, que julga com olhos de fogo, que conhece as intenções antes dos pensamentos. Ananias tentou manter a compostura, mas não havia como sustentar uma mentira diante do Deus que sustenta o universo. E então, sem aviso, ele caiu, morto. O corpo nem sequer teve tempo de ser tocado pela vergonha. A alma já havia sido julgada, e os jovens da congregação, assustados, o enrolaram e o levaram, como se o próprio altar tivesse cuspido fora a falsidade que tentou se esconder sob piedade. 3 horas depois, o relógio espiritual marcava a segunda cena do juízo. Safira entrou, bela, serena, ignorante do que havia acontecido. Ou talvez, não tão ignorante assim. Ela também havia conspirado, combinado, escolhido. Pedro olhou para ela, e os olhos eram de outro mundo. Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? A prova, a oportunidade, a última chance. E ela respondeu, com lábios pintados de falsa entrega. Sim, portanto. E então a revelação caiu como fogo. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também a ti te levarão. Ela nem teve tempo de entender. Caiu, morta, no mesmo lugar, no mesmo altar. A igreja inteira tremeu. O temor do Senhor desceu como sombra sobre todos, porque aquele episódio não era uma simples lição de moral. Era uma demonstração cósmica de quem é o Espírito Santo. Ele não é apenas uma presença suave, não é apenas uma pomba. Ele é o próprio Deus, invisível mas real, silencioso mas fatal quando afrontado, santo demais para ser manipulado por estratégias humanas. E aqui é onde o juízo encontra a geração atual. Porque vivemos em dias em que o altar é palco, a oferta é espetáculo e a santidade é opcional. Muitos dizem que pertencem, cantam, contribuem, servem. Mas por dentro há duplicidade, palavras que não combinam com o coração, promessas que não são sinceras, votos quebrados com facilidade. Hoje não se cai morto ao mentir no altar, mas talvez seja pior. Morre-se por dentro, sem perceber.
um espírito entorpecido, uma fé embriagada, uma consciência cauterizada. E o mais assustador é que o Espírito Santo continua observando. Ele continua presente, mas onde não há temor, ele silencia. Onde há engano, ele se retira. A morte de Ananias e Safira não foi apenas um incidente histórico, foi uma profecia viva, um alerta escancarado. Porque a mentira na casa de Deus não é apenas um pecado, é uma traição. E Deus não divide sua glória com ninguém. Nos bastidores das igrejas modernas, há sorrisos falsos, relacionamentos ocultos, dívidas espirituais disfarçadas de generosidade, ministérios construídos sobre a vaidade, púlpitos cheios e corações vazios. E o Espírito Santo, santo, paciente, mas justo. Quando ele decide agir, ninguém escapa. E a pergunta que ecoa hoje é: quantos estão vivos no corpo, mas mortos na presença? Porque o engano espiritual não mata apenas fisicamente, ele mata o fogo, a fome por Deus, a paixão pela verdade. A mentira que começa pequena se torna um abismo. O homem que finge no altar é consumido pelo próprio veneno. E há algo ainda mais sombrio por trás desse episódio. Ananias e Safira não foram mortos por demônios. Não foi Satanás quem os destruiu. Foi a presença de Deus, o próprio Espírito. Isso quebra a teologia rasa de que Deus só ama. Isso rompe com a imagem moderna de um Espírito Santo domesticado. O Espírito não é um mascote espiritual. Ele é o Deus que julgou o Egito, que desceu no monte com fogo, que destruiu Herodes quando ele se exaltou e que matou um casal dentro da igreja. Porque a duplicidade espiritual é idolatria disfarçada, é amor próprio no trono que deveria ser de Cristo. E hoje o juízo não acontece com quedas visíveis, mas com ausências inexplicáveis. A glória se vai, a unção some, a presença se retira, e tudo continua como se fosse normal. Mas no mundo espiritual, há corpos sendo carregados para fora todos os dias. Há almas sepultadas enquanto o culto continua. E o mais chocante é que os que continuam vivos não percebem que já estão mortos. Esse é o espírito da era de Laodiceia. Tu dizes: estou rico, e de nada tenho falta. E não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. O juízo mais sutil é o silêncio de Deus, a falta de correção, a ausência de confronto, a morte sem barulho. E no meio disso tudo, surge um chamado para voltar ao temor, para viver com integridade espiritual, para parar de fingir, porque o Espírito Santo ainda está presente. Mas ele não será zombado. Ele sonda, pesa e julga. E aqueles que ousarem mentir em sua presença, mesmo que não caiam mortos de imediato, serão marcados espiritualmente. O altar não aceita disfarces. Deus não precisa de aparência. Ele exige verdade. E a única resposta possível é arrependimento, porque um coração quebrantado Deus jamais desprezará. Mas o hipócrita, mesmo que esteja no altar, cairá.